Vamos lá, então. Eu escolhi um tema simples no título, mas complicado para a gente ter dentro da gente a tolerância, né? Então, eu ia até colocar tolerância e intolerância, mas para que pôr a palavra intolerância aí na tela para a gente ver, né? Melhor falar só de tolerância, que é a palavra positiva, não é, tio Luiz? Para que lembrar que existe intolerância, né? Vamos lembrar só da tolerância, certo? E aí, eu separei algumas coisas para a gente estar debatendo, e no final eu vou falar 3 casos práticos, para a gente poder refletir sobre tudo que a gente vai ver aqui na palestra de hoje, tá? Então, começando aqui, ó, a gente começa falando de compreensão mútua. Por quê? A tolerância está unida à caridade, não é mesmo? A gente tem o nosso jeito de ser, e as pessoas não são obrigadas a ser igual que a gente é, né? Então, toda vez que a gente pensa em amar o próximo, envolve tolerância. Toda vez que a gente pensa em fazer caridade ao próximo, envolve tolerância. E na nossa doutrina, a gente sabe muito bem, né, pelos estudos que a gente faz, que sem caridade não há salvação, né? O espiritismo, a doutrina espírita, se baseia muito na caridade, né? No amor ao próximo, respeito ao próximo. Então, sem caridade não há salvação. E a caridade anda de mãos dadas com a tolerância, né? Compreensão mútua. A tolerância e a caridade caminham juntas na doutrina espírita. É fundamental compreender as diferenças e limitações de cada indivíduo com empatia e amor. Isso que a gente acabou de falar. O próprio amor incondicional, a caridade espírita, transcende o mero ato de dar. É um sentimento de amor universal que aceita o próximo como é, sem julgamentos. Faz parte da tolerância. Evolução espiritual também vem com a tolerância e caridade. Através da tolerância e da caridade, os espíritas buscam a evolução de si mesmo e da humanidade em um processo de transformação interior. E isso tem tudo a ver com o que a gente estuda, né? Com a nossa doutrina. Aí, construir uma cultura de tolerância. Por quê? Porque a tolerância é um exercício, né? Nós não vamos ser iguais aos outros. Não adianta a gente tentar ser igual. Mas a gente tem que exercitar dentro da gente a tolerância diariamente, né? E tentar expressar o que mais diferencia nós dos animais? A fala. Nós sabemos falar, sabemos nos comunicar. Então, por muitas vezes, por que acontece às vezes muito ruído, muita confusão através de e-mail, próprio WhatsApp? Porque ele é escrito. E as palavras escritas não trazem a sua entonação de voz, não trazem uma ironia, não trazem a ternura, não trazem o carinho pelo qual você está expressando aquela palavra, né? Aquela frase. Exatamente. Então, quando a gente fala, principalmente cara a cara, além da fisionomia, a gente tem a entonação da voz. A pessoa sabe se a gente está falando bravo, se a gente está sendo rude, grosseiro, ou se a gente está sendo amoroso, respeitoso, tolerante, não é mesmo? Então, essa cultura da tolerância, ela tem que ser exercitada, é um exercício diário. Todos os dias a gente tem que exercitar a tolerância, né? Então, todo conhecimento deve ser pautado pela seguinte visão: liberdade de pensamento. O pensamento é livre. Eu sou diferente do Gustavo. Eu penso de um jeito, o Gustavo pensa de outro. E eu não posso obrigá-lo a pensar do mesmo jeito que eu. Ele é livre dentro dos pensamentos dele e eu sou livre dentro dos meus pensamentos. Nós, em sociedade, seguimos regras, leis humanas, leis universais, e aí sim a gente pode não se sentir tão livre, porque estamos dentro de leis mundanas. Mas no nosso pensamento nós somos livres, sempre. Sempre. Independente da diferença entre nós, né? E aí qual que é a postura básica para a gente começar a construir essa cultura da tolerância? Posso não concordar com uma só palavra do que vos dizes, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-las. Voltaire, que era um pensador iluminista, né? Então, eu posso não concordar com o Gustavo,
Mas se eu perceber que alguém não está deixando nem o Gustavo falar a opinião dele, provavelmente eu irei defendê-lo. Porque nós temos que ter essa liberdade. Ele tem que ter a liberdade de pensar e expressar o que ele está imaginando. Ao mesmo tempo, em contrapartida, ele também vai ter que ter esse respeito e esse momento de ouvir. Vai ser o momento dele de falar, depois vai ser o momento dele de ouvir. E se ele for criticado ou ver alguma coisa diferente, e eu também, um tem que respeitar a opinião do outro. Ou seja, eu tolero o Gustavo me tolera. E isso eu estou usando o Gustavo como um exemplo, serve para todos nós, até para os anônimos que nós não conhecemos, as pessoas que nós cruzamos no shopping, no metrô, no trem, no trânsito, no elevador, na rua, na padaria, em qualquer lugar, né? Então essa cultura é muito importante de ser cultivada. E aí, tolerância e fraternidade. A gente já falou tolerância e caridade, agora a gente vai falar de tolerância e fraternidade. Princípio fundamental: a tolerância é um dos pilares essenciais da fraternidade na doutrina espírita. Ela está intimamente ligada ao amor ao próximo e ao respeito e às diferenças individuais. Conexão entre iguais: a fraternidade envolve a compreensão mútua e a aceitação das diversidades, permitindo a convivência harmoniosa entre todos os seres. Evolução espiritual vem de mãos dadas com isso. Ao praticar a tolerância e a fraternidade, nos aproximamos da essência da doutrina espírita, contribuindo para o nosso próprio desenvolvimento espiritual e da humanidade. Né? Se formos tolerantes e fraternos, menos conflitos, brigas e guerras enfrentaremos em toda a humanidade. Se cada um fizer a sua parte, cada um dentro de você for tolerante, já é um bom começo. E caminho para a paz. A tolerância e a fraternidade são chaves fundamentais para a construção de um mundo mais justo, solidário e pacífico. Solidário e pacífico, onde as diferenças sejam respeitadas e valorizadas. É o que a gente acabou de dizer agora, não é? E aí, eu trouxe essa passagem do Hermes Trismegisto, muito importante, né? O importante não é ter razão, porque eu penso de um jeito, você pode pensar de outro, não é mesmo? Então, a razão pode estar para mim. Eu acho que eu tenho razão, mas você também acha que você tem razão. E aí como é que a gente vai fazer? Se não tiver tolerância. Eu não vou tolerar o que você acha racional, você não vai tolerar o que eu acho. Então a gente vai entrar em conflito, né? Então o importante não é ter razão. Nos saudáveis debates que sempre devemos realizar com os nossos irmãos para encontrar a iluminação espiritual, ganha quem enxerga e percebe um novo caminho do que aquele que consegue impor as suas crenças aos outros. Ou seja, por mais que você tenha convicção de que o seu ponto de vista está certo, se você viu aquela pessoa não concordando com ele, não adianta você impor. Não adianta você brigar, não adianta você ir de encontro com ele. Não adianta virar uma ditadura. Né? Você tem que expor o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro e esperar para que ele, em algum momento, chegue no mesmo ponto de vista que o seu e vice-versa. E o tempo, às vezes, não é amigo dessa paciência, né? Às vezes a gente fica impaciente, a gente quer impor a nossa vontade, né? Então, isso em todos os momentos do nosso cotidiano, principalmente. Sem falar nas relações profissionais, familiares, né? Íntimas, todas as relações, né? E aí, tolerância e perdão. Então, tolerância e caridade, tolerância e fraternidade, tolerância e perdão. Vejam como a tolerância vem sendo utilizada como alicerce de tudo que a gente estuda na doutrina, de uma forma ou de outra. Né? Não tenho como amar o próximo sem ser tolerante. Então, a compaixão. Compaixão está ligada ao perdão. A doutrina espírita ensina que a tolerância está intimamente ligada à compaixão, compreendendo e perdoando as falhas alheias com amor. Tolerância totalmente com sentido nessa frase, né? Vocês não acham? Equilíbrio. O perdão é um ato de equilíbrio emocional, pois libera o indivíduo de sentimentos nocivos, como a mágoa e o ressentimento. Lembra aquele amargor, aquele ódio, aquela coisa pegajosa que fica dentro da gente quando a gente se sente ofendido? O próprio Pai Nosso nos diz, né? Perdoai as nossas ofensas e perdoar a quem nos tem ofendido. Para isso a gente precisa, assim como nós perdoamos. Exatamente. Ou seja,
vale a pena a gente tentar entender o porquê que aquela pessoa nos ofendeu. Ou seja, vale a pena sermos tolerantes, tolerar o erro daquela pessoa. Que é um erro que todos nós cometemos, né? Ah, eu não vou perdoá-la. Então se prepare para não ser perdoado, porque perfeito ninguém é, senão nem aqui a gente estava, né? A gente estava em outros planos, outros mundos. Então, se a gente está aqui, a gente está errando em algum lugar. E aí, nos meus erros, eu quero ser perdoado. Como é que eu vou ser perdoado se eu não perdoo ninguém? E aí a evolução espiritual vem embasada em tudo isso, né? Praticar a tolerância e o perdão é um passo fundamental para o crescimento e evolução espiritual, pois nos aproxima de valores como a caridade e a fraternidade. Por isso que a gente começou falando delas. Tolerância e caridade, tolerância e fraternidade, e agora a tolerância e perdão. O maior vencedor é aquele que ouve e se permite ver um novo caminho. Aquele que se apega às suas crenças como se elas fossem absolutas e definitivas, termina estagnado em sua caminhada evolutiva. Fatalmente, tornar-se-á um idoso ranzinza. Vocês devem conhecer alguns assim, né? Eu estou vendo uma série na Netflix que o cara é mais ranzinza que tudo. Chama Entrevias a série, é uma série espanhola. Mas dentro daquele jeito ranzinza dele, tem um ser humano incrível lá dentro. Só que quem que tem paciência de lapidar aquele diamante até achar o brilho dele? Quase ninguém. O que é melhor dizer? Ah, esse velho aí é um ranzinza. Nossa, aquele cara é um chato. Né? Então, intolerante, né? Fatalmente tornar-se-á um idoso ranzinza, intolerante, que não aceita ouvir nada e ninguém, pois em sua concepção todos só falam bobagens, mesmo sem ele ter prestado atenção a uma só palavra do que foi dito. Ou seja, ele é um intolerante. Porque ele nem está parando para ouvir a liberdade de pensamento do próximo, ele nem está tentando entender o que o próximo está dizendo para ele. Mas ele já está convicto, ele está intolerante, ele não quer saber, não quer ouvir o que você tem para me falar. Eu acho que é assim, ponto final. Então, quantas oportunidades a pessoa não perde de crescimento, de evolução pessoal, né? Espiritual, porque ela está lá ranzinza, ela passou uma vida toda intolerante. E isso a gente vê muito hoje em dia, né? Porque o nosso mundo está muito moderno. Né? Eu gosto de lembrar disso. Há poucos anos atrás, o divórcio era proibido. Como que é possível a sociedade ter vivido uma época, né? Para quem está nascendo agora nos anos 2000, parece conto de fadas, parece ficção científica. Imagina, era proibido, era quase um crime praticamente, né? Você respondia judicialmente se você quisesse se divorciar, era um problema. Era proibido por lei. Como? A gente está muito evoluído quanto a isso, né? E não só isso, todas as relações pessoais evoluíram muito nos últimos anos. Então, os intolerantes estão cada vez com menos espaço no nosso mundo atual. Eles estão ficando ranzinzas. Eles estão ficando cegos, surdos e mudos perante ao que a gente vive hoje em dia. Quer queira, quer não, a humanidade de 100 anos para cá deu um salto evolutivo gigantesco. Se a gente está evoluindo moralmente, a gente vai descobrir daqui a uns séculos aí, eu acho. Não é nem daqui a uns anos. Mas cientificamente, a gente está evoluindo muito. As relações interpessoais evoluíram muito. A liberdade de ser, de ter, de se expressar evoluiu muito. Né? Hoje, por sinal, é o dia da liberdade de imprensa. Né? Então, sem fazer analogias acríticas à nossa imprensa, se os fatos são verídicos ou não, mas a liberdade de imprensa foi um direito conquistado por nós. Houve uma época em que o jornalista não podia falar o que ele queria na matéria, não podia mostrar a verdade dos fatos. Então hoje a gente comemora a liberdade de imprensa, assim como nós temos liberdade de expressão. E isso veio com o quê? Com tolerância. Nós estamos tolerantes. Eu gosto do A, ele gosta do B. Eu gosto do verde, ele gosta do amarelo. A gente tem que saber aceitar. Não dá para impor. Não dá para achar que todo mundo é igual a você vai gostar da mesma coisa que você. Então, a tolerância unida ao perdão faz com que nós tenhamos uma progressão menos ranzinza, digamos assim, não é mesmo? E aí, tolerância e respeito às diferenças. É isso que a gente começou a falar agora. Né? A gente antecipou o slide que vinha para frente.
Aceitação da diversidade. A doutrina espírita ensina que devemos respeitar e aceitar as diferenças individuais, sejam elas de etnia, cultura, religião ou estilo de vida. Somos todos iguais perante Deus, né? Vejam, o próprio Livro dos Espíritos, né? A nossa doutrina, o trabalho todo científico de Kardec, ele foi feito há quase 200 anos atrás. Não se falava em um monte de coisa, né? No máximo se falava em monogamia, e já era assustador, porque se está falando em monogamia é porque pode ter algo a mais do que a monogamia. Isso sem falar nas opções sexuais de cada um, nas opções de gênero de cada um, como cada um se identifica. Graças a Deus isso está ficando no passado. Graças a Deus a nossa sociedade hoje ela é tolerante. Os seres humanos são irmãos, iguais. Nós temos que viver como iguais, independente do que cada um acha. A minha liberdade de expressão vai até a sua liberdade de expressão. Eu não posso querer que você pense como eu. Eu não posso querer que você tenha os mesmos gostos que eu. Se eu gosto de feijoada, você gosta de lasanha, eu não tenho como ficar te convencendo a comer a feijoada. Se você come carne e eu não como, eu não vou ficar te convencendo a comer carne. E vice-versa, né? Isso para tudo. Então é o respeito às diferenças. Isso sem falar em problemas gravíssimos como racismo, homofobia, xenofobia. Isso são crimes, para mim, hediondos, que não cabem mais no século que a gente vive. Ou a humanidade evolui, ou ela vai continuar sofrendo as mesmas mazelas. Porque são erros e sucessivos erros e a gente continua errando. Graças a Deus, nós temos uma luz no fim do túnel e tem aí uma tolerância muito mais abundante nos dias atuais, né? Então, o diálogo e entendimento, o diálogo aberto e o esforço para compreender as perspectivas alheias são fundamentais para construir uma sociedade mais tolerante e harmoniosa. Unidade na diversidade. Apesar de nossas diferenças, podemos encontrar formas de trabalhar juntos em prol do bem comum, enriquecendo-nos mutuamente com nossas singularidades. Ou seja, somos um, mas unidos somos mais fortes. E no final das contas, somos todos um. Todos estamos aqui por um mesmo propósito, né? Então, mesmo diferentes, unidos venceremos. Não vai ser desunidos que nós vamos vencer. Nós não vamos vencer nada desunido. Porque se acabarem os outros 7 bilhões e pouco de encarnados e só sobrar o Guilherme aqui, ferrou. O Guilherme não sabe produzir roupa. Ele planta um ou outro alimento. Ele não tem uma gama de alimentos para se alimentar, para se locomover. Como é que vai fazer? Então, sozinho você não faz nada. A gente precisa uns dos outros, mesmo dentro de todas essas diferenças. E aí nós devemos trabalhar para extirpar a intolerância de nossa mente e coração, arrancar até as raízes, para que não volte a brotar jamais. Ou seja, estamos dando um salto moral, estamos evoluindo, estamos sendo mais tolerantes. Não vamos voltar para trás, né? Não dá, a lei do progresso não vai deixar a gente voltar para trás. A gente tem que continuar caminhando. Se a gente está um pouco tolerante, vamos ser mais. Vamos abranger essa intolerância para todos os aspectos da nossa vida. Então a gente tem que extirpar a intolerância da gente. Tolerância e evolução espiritual. Tudo isso caminha para quê? Para que a gente precisa de perdão? Para que a gente precisa de caridade, de fraternidade? Para que a gente precisa respeitar o próximo como se fosse a si mesmo? Para que a gente possa evoluir. E a evolução espiritual, ela não é mística. Ela não é uma mágica. Ela é moral, ela é interna em cada um de nós. Se a gente internamente não evoluir, não vai ser externamente que a gente vai evoluir. Ou a gente vai continuar evoluindo a ciência e tudo mais e vai chegar no resultado de 2 mais 2 é 4 e não sai mais dali, virou matemática o negócio. Sendo que nós temos sentimentos, nós temos bagagem, nós temos vidas passadas, nós temos somas de experiências e conhecimentos e sabedorias. Se a gente não somar isso para uma evolução moral, para uma evolução espiritual, a gente não tem motivo de estar aqui. Como acontece muitas vezes. E acho que nessa época da humanidade tem acontecido mais. Nós estamos próximos de uma nova era. Muitos são aqueles que já tiveram a sua última encarnação e já não vão mais encarnar, porque já acabaram as tentativas. Não tem mais jeito. Ele vai agora continuar evoluindo de uma outra forma, não aqui na carne.
E se for a nossa última tentativa? E se for a última vez que a gente está aqui, encarnado? O que falta para nós? Em qual momento a gente vai parar para evoluir? Então a gente tem que ter todo esse pensamento. E aí o crescimento interior. A doutrina espírita ensina que a tolerância é um pilar essencial para o crescimento e evolução espiritual do indivíduo, pois permite compreender e aceitar as diferenças. Superação de preconceitos. Ao cultivar a tolerância, o indivíduo supera preconceitos e limitações, abrindo-se para uma visão mais ampla e compassiva do mundo. Aprendizado com o diferente. A interação com pessoas e ideias diferentes possibilita um aprendizado constante, enriquecendo o processo de evolução espiritual. Isso é muito importante. Às vezes, sem a gente perceber, aquela pessoa que tem a opinião mais diferente da nossa é a que mais vai ensinar alguma coisa para nós. Porque às vezes a gente rodeado de pessoas que pensam igual, tá na zona de conforto. É aquela pessoa que chega com um ponto de vista diferente que vai fazer você parar para raciocinar. Vai te instigar a filosofar sobre aquele tema. E uma das coisas que nos faz evoluir é o debate entre amigos, entre parentes, entre colegas de trabalho. Se a gente não trocar essas diferenças de experiências, como é que a gente evolui? Não evolui, você fica estagnado. Já cheguei, a Juliana pensa igual a mim, a Lucila pensa igual a mim, vamos, entendeu? Eu achei mais o Gustavo pensa igual, o Luiz também. Então vamos se fechar aqui os 4 e tá tudo certo, todo mundo pensa igual. Não, eu quero ouvir o Márcio que está lá no fundo pensando totalmente diferente da gente. Eu quero ouvir o André que está ali quietinho e vai expressar a opinião dele. Nossa, mas eles diferem da nossa opinião. Que bom. É interessante escutá-la. Se fosse assim, nenhum dos pensadores teria sido escutado. A gente hoje não teria pensadores para estudar, muito menos filósofos. Nem Copérnico tinha sido escutado na época. Nem Galileu Galilei. E aí, como é que a gente ia fazer? Ah, mas eles morriam na época. Sim, porque alguém parava para escutar. Se ninguém tivesse escutado, deixa eles aí. Ih, esse cara é louco, deixa ele aí. Não traz perigo para ninguém, nem para a igreja, nem para o Estado, nem para a humanidade. Não, como alguém parou para escutar, opa, esse cara vai para a forca. Imagina, a Terra é redonda. Quem inventou essa história? Da onde esse maluco está tirando isso? Ou seja, pararam para escutar. É o que a gente tem que fazer. Por mais diferente que seja, por mais absurda que seja a opinião alheia. E o amor e caridade, claro, a tolerância leva ao exercício da caridade do amor ao próximo, virtudes fundamentais para o progresso moral e espiritual. Abrir mão de velhos conceitos e pontos de vista para compreender e aceitar uma nova visão é ampliar a própria consciência, é evoluir. É tudo isso que a gente falou agora. Se eu ficar toda hora falando a mesma opinião que todo mundo, eu não penso diferente, eu fico estagnado lá na minha zona de conforto. Quando eu escuto algo diferente, eu paro para pensar e evoluo. Tolerância e justiça. Equilíbrio essencial. A doutrina espírita ensina que a tolerância e a justiça devem andar lado a lado. A tolerância sem justiça pode levar ao permissivismo, enquanto a justiça sem tolerância pode resultar em rigidez e falta de compaixão. Vocês entenderam? É complexo isso. Porque a tolerância sem justiça pode levar ao permissivismo. Ou seja, se você tolera tudo que vão fazer para você, mesmo sendo injusto, você está permitindo que façam o que quiserem com você. Você está permitindo se ofender, se machucar, fazer algo contra aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Então, a tolerância tem que estar unida à justiça. Vou ser tolerante, mas eu tenho que ser justo. Ou seja, eu não vou tolerar racismo, por exemplo. Não tem como você ser tolerante com o racismo. É um exemplo. Ou seja, aí eu estou sendo tolerante sem justiça. Que é absurdamente injusto o racismo. E aí ele completa aqui. Enquanto a justiça sem tolerância pode resultar em rigidez e falta de compaixão. Ou seja, vira ditadura. Vira um manda e os outros obedecem. Aí o rei está lá no trono, ele determinou que é daquele jeito e acabou. Então a democracia, diferente da monarquia, faz parte da evolução do ser humano, faz parte da evolução. Nós evoluímos, ainda bem.
São só alguns exemplos. A gente podia passar a noite toda falando sobre esses exemplos. Por isso que isso é muito importante e muito complexo. Então, a tolerância sem justiça leva ao permissivismo e ao erro. E a justiça sem tolerância só traz rigidez e intolerância. Equidade e compreensão. A justiça espírita se baseia na compreensão das circunstâncias individuais e na oferta de oportunidades iguais para a evolução de cada alma. Ela busca o equilíbrio entre a aplicação da lei e a consideração das particularidades de cada caso. Ou seja, oferta de oportunidades iguais. Lembrem, na nossa doutrina a gente aprende que existe vida após a morte. Nós temos a crença na reencarnação. Eu acredito na reencarnação, é uma crença minha. Eu tenho pleno conhecimento e certeza de que existem vidas passadas. E aí as oportunidades são iguais. Não, não são. Um nasceu rico, o outro nasceu mendigo. Nessa vida. E na anterior, como é que foi? Muito provavelmente aquele que é rico hoje pode ter sido pobre numa vida anterior. E vice-versa. Ou seja, as oportunidades são iguais. Mas isso reforça a crença na reencarnação. Na justiça divina. Como ele diz aqui, justiça espírita. Na verdade, é a justiça do universo. Senão, nós teríamos que entender que Deus é sádico. Deus é maldoso. Deus é perigoso. Porque, meu Deus do céu, fez um nascer mendigo, o outro nascer doente e o outro bonito, saudável, o outro rico. Então, como é que faz? Se só tem essa vida aqui, como é que tem justiça? Não tem justiça. Alguém vai ser injustiçado aí. É para isso que nós temos a reencarnação. Nessa vida nós viemos do jeito que nós precisávamos vir, para aprender com isso. Na próxima a gente vem diferente. E isso faz parte da tolerância. Também. Tudo que acontece na nossa vida nós temos que tolerar de uma forma ou de outra. Tolerância e paz. Entendimento mútuo. A tolerância leva a um maior entendimento entre as pessoas, promovendo uma atmosfera de paz e harmonia. Símbolo da paz. O espírito tolerante enxerga no outro irmão e age com compaixão, fazendo da tolerância um poderoso símbolo da paz. E o equilíbrio interior. A tolerância permite o equilíbrio interior, afastando os sentimentos negativos, como o ódio e a intolerância, essenciais para a paz. Se nós somos luz, naturalmente atrairemos luz. Não é, tio Luiz? Me digas com quem andas, que eu te direi quem és. Não é assim. É me digas o que pensas, que eu te direi com quem andas. Não é isso? Então, se nós somos luz, naturalmente atrairemos luz. Se nossa mente vibra em trevas, nas trevas viveremos. Então é a famosa lei da atração, que a gente, quem é mais velho como eu, no começo dos anos 2000, viu lá, né? O Segredo, lei da atração, não é mesmo? Parecia uma mágica, uma ciência inovadora. A gente está falando disso há milênios. Aí veio Kardec, codificou tudo e falou, ó, tá aí, meu, a matemática científica para vocês se entenderem é essa. Lê, entende, debatam entre vocês e aprendam. E pratiquem. Aí a gente nos anos 2000 viu um filminho lá que ficou todo mundo maravilhado. Nossa, esse é o segredo. Não é mesmo? Esse segredo, ó, já deixou de ser segredo faz milênios. E nós não devemos apontar o cisco no olho de nosso companheiro, mas sim perceber a trave que se encontra no nosso próprio olho. Quem que disse isso para nós? Jesus. Há quantos anos ele veio? Faz quanto tempo que ele soltou essa frase aí para a humanidade? Então é sobre isso, né? O segredo. Não, segredo não tem mais segredo. É a gente que não quer ver, não quer entender, não quer ouvir, não quer ser tolerante. A decisão é nossa. Sempre o livre-arbítrio é nosso. Sempre. Sempre é. Aplicação da tolerância no dia a dia. O pensamento positivo, né? Pense em luz, atrai a luz. Pensamento positivo. O diálogo aberto.
que é isso que a gente falou agora. Ouvir as diferenças e aproveitar esses pontos de vista diferentes para a gente também botar a cabeça para funcionar e aprender com isso. Ações bondosas, né? Plante o bem para colher o bem. E aí, se você aponta um problema e não traz a solução, ou ao menos uma sugestão para solucionar o problema, você passa a fazer parte do problema. Então, isso eu ouvi de um diretor que eu tive. E ele tinha toda a razão. Sabe aquele coleguinha de trabalho, que é o famoso, no jargão popular, é o famoso X9? Sabe o X9? Que fica indo pro chefe lá, o chefe, ó, fulano chegou atrasado, hein? Ó, ciclano fez isso, hein? Ó, aquilo ali tá errado, hein, chefe? O chefe. Se ele não chega pro chefe e avisa com uma solução, ou pelo menos com uma sugestão, ele passou a ser parte do problema. Porque ele tá lá trazendo problema pro chefe todo dia, ele virou problema também. Exatamente. O Luiz acabou de comentar, para quem não ouviu em casa, que ele desvia o chefe do verdadeiro problema, do problema real. Tem problemas mais sérios para se resolver. Então, você antes de apontar o cisco no olho do outro, vê se não tem uma trave dentro do seu. Ah, não tem. Então, ótimo. Vamos apontar de forma construtiva, de forma tolerante, criticar construtivamente, dar uma sugestão ou, no mínimo, a solução. Já traz a solução. Ó, chefe, o fulano lá tá chegando atrasado todos os dias. Vamos passar o horário dele para meia hora mais tarde da entrada? E ele sai meia hora mais tarde no fim do dia? Pronto, resolveu o problema. Porque ninguém foi perguntar pro coleguinha por que ele está chegando atrasado. Ninguém foi perguntar se ele está levando um filho no colégio, se ele tem uma pessoa doente em casa, ou se ele mora a 3 horas do trabalho e fica à mercê do trânsito, que é alheio a ele, mesmo ele saindo no horário. Ninguém foi lá debater com ele e ser tolerante com ele. Não, foi lá apontar o cisco. Ó, chefe, ali tá tendo um probleminha. Então eu ouvi isso de um diretor meu e eu levo, esse é um dos lemas que eu levo para a vida. Se eu identifiquei um problema, eu sou muito crítico. A luta aqui não vai me deixar mentir. Eu sou extremamente crítico. E eu gosto de ficar falando e das posições e como que poderia ser, e o que está errado e o que pode ficar certo, e como que é isso e aquilo. Só que eu estou sempre criticando e mostrando uma alternativa. Eu não fico só criticando e falando, ah, não, aquilo ali, não gosto daquilo ali. Não, eu não concordo com aquilo ali, eu não gosto daquilo ali por causa disso, que poderia ser assim, 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 assado. Então a gente tem que ter esse exercício, tem que fazer isso. É a aplicação da tolerância no dia a dia. E jamais coloque o dedo na ferida do próximo se não for para lhes fazer um curativo. Ou seja, você sabe que aquele próximo tem aquele problema. Você vai ficar cutucando o problema? A menos que você chegue lá para fazer um curativo. Olha, tem uma ferida aqui. Eu vou botar o dedo aí nela. Vai doer pra caramba. Você vai me xingar, você vai querer me matar. Mas tô fazendo um curativo. Eu vou te ajudar pondo o dedo aí nessa ferida. Aí a outra parte vai ter que praticar a tolerância dela também. Porque às vezes essa ferida é só uma opinião. E a hora que você botar o dedinho lá naquela opinião, vai dar um ruído, vai dar um debate, uma briga, uma treta generalizada. Ou seja, se for para colocar o dedinho na ferida, que seja para fazer um curativo. Para passar um nebacetinho, uma pomadinha, né? Dar um pontinho, colocar um band-aid. Senão, não põe o dedo lá na ferida. Tolera, aceita e segue o caminho. Vai criar essa dor aí mútua para quê? E aí, o que fazer com pessoas maledicentes? O que vocês imaginam? A pessoa é maldosa, mas é maldosa mesmo, por prazer, ela tem maldade lá no coração. É uma pessoa que vive em trevas. O que você faz para ser tolerante com essa pessoa? Num primeiro momento, sobe o sangue, né? Você vai querer pular na jugular dela, vai querer botar o dedo na cara, ensinar, mandar, né? Você vai pensar todos os pensamentos anticristãos, você vai imaginar lá. Mas a gente tem que ter um método, tem que ter uma tolerância. Como que a gente faz? Em vez de chamá-la de caluniadora ou agredi-la, basta perguntar o que ela espera de suas ações. O que imagina que acontecerá com a sua vítima e com todos ao redor. Ou seja,
Se eu no trânsito não dei passagem para a pessoa passar e bati o carro, essa pessoa caiu e se machucou, como é que faz? Eu garanto que se tiver alguém no passageiro e falar assim, não faz isso, você já imaginou você machuca outra pessoa ou mata outra pessoa, como é que vai fazer? Pode ser uma mãe, pode ser um pai de família, pode ser um filho indo acudir uma mãe. Na hora esse motorista para refletir. Em vez do passageiro virar e falar assim, você é maldoso demais, você não serve para nada, você é péssimo. Vai só deixar ele mais nervoso, ele vai acelerar mesmo e vai deixar acontecer. Então é um jeito de tratar com pessoas maledicentes. Faz a pessoa entender. Fala para mim, as consequências dos seus atos serão esses, esses e esses. Você está satisfeito com essa consequência? Faz ele refletir. Não entra no embate. Pessoas pessimistas e negativas, o que fazer com elas? Putz, eu sou tolerante, mas eu estou num dia ótimo. Aí eu dou de cara com aquele negativista. Puxa vida. Dou de cara com aquele pessimista. Eu estou alto astral. Eu encontro com um pessimista. Como é que eu vou lidar com esse cara? Como é que eu vou ser tolerante com ele? Se eu estou no contrário, se eu estou otimista. Não devemos apenas apontar o comportamento antipático, mas perguntar-lhe se ela já pensou, se a pessoa já pensou, em como a vida seria diferente se pensasse positivamente. Então, a pessoa está lá, brava. Você não vai virar para a pessoa e falar assim, meu, você está muito negativo, você está pessimista pra caramba, você está depressivo? Gente, se a pessoa realmente estiver depressiva, ela vai entrar mais ainda no buraco da depressão. Você está apontando lá o dedo na cara dela falando que ela está assim. Ou seja, dê uma sugestão para ela. Olha, é melhor você pensar de forma positiva? Ah, eu vou passar por um problema. Mas não é melhor você pensar que esse problema vai se resolver? Mentalize a solução do problema, não o problema. Não as coisas ruins que podem acontecer com aquele problema. É um jeito de você não entrar em embate com a pessoa pessimista e estar com a sua tolerância lá sendo praticada. Pessoas positivas e admiráveis. Siga o exemplo delas e você também conseguirá, em vez de invejar, procure admirá-las e se inspirar nelas. Né? Então, do mesmo jeito, eu sou tolerante, mas eu estou num momento difícil da minha vida. Aí eu encontrei alguém que está num momento ótimo da vida dela. Como é que eu vou tolerar a alegria da pessoa mediante a minha tristeza? Existe o inverso também. É muito fácil a gente achar que a gente está feliz e eu vou ver alguém triste, vou ser tolerante, vou ser complacente, vou fazer uma caridade. Mas e se for ao contrário? E se a pessoa estiver voando, feliz, alto astral, tudo dando certo na vida dela e você está com aquele momento péssimo da tua vida? Como é que você vai fazer? Como que eu pratico a tolerância nesse momento? Ficando com inveja da pessoa, torcendo para que ela perca tudo e passe a passar as minhas necessidades, as minhas dores? Não, eu não posso ter inveja. Eu vou me inspirar nela. E isso é uma coisa que eu falo. O Brasil, é uma opinião minha isso, do Guilherme. O Brasil é um dos únicos países do mundo onde você ter sucesso, seja ele pessoal, familiar, profissional, te transforma em inimigo da sociedade. Você foi lá, estudou, trabalhou, conquistou, adquiriu um monte de coisa na sua vida. As pessoas, em vez de olhar e falar, nossa, o que será que ele fez para chegar lá? Quero me inspirar nele, quero fazer parecido. Não, as pessoas olham e falam, aquele playboy lá, aquela mulher lá bem-sucedida, achando que é empoderada. Ou seja, é a inveja. É a inveja tomando conta. A pessoa está sendo intolerante. Porque ela está num momento de fraqueza. É muito mais fácil ela ser intolerante do que tolerar. Do que olhar positivamente e falar, nossa, aquela pessoa conseguiu algumas coisas que eu quero conseguir também. Eu vou me inspirar nela. Não invejar ela. Então faz parte da tolerância também esse reverso da coisa toda. Nem todas as pessoas conseguirão se transformar, pois cada um tem o seu momento de despertar. No entanto, certamente, a abordagem positiva, proativa e reflexiva tem mais resultado do que a condenatória, que é utilizada tão frequentemente pelas pessoas. É tudo isso que a gente acabou de falar. Raciocinando as tolerâncias. E isso aqui, depois eu compartilho para vocês no grupo. É a nossa prática da tolerância do dia a dia. Nós não vamos responder todas essas perguntas, senão a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Mas é uma coisa para a gente ler quando tiver num dia ruim. Puxa, eu estou num dia ruim. Eu encontrei um vizinho que eu não vou com a cara dele. Eu tive um problema no trabalho. Eu briguei com o meu companheiro, com a minha companheira. Eu briguei com um parente, com o pai, com a mãe, com o filho.
Vamos parar e ler essas perguntas e se fazer essas perguntas. Como estamos praticando nossas virtudes? Todo mundo aqui tem uma qualidade. Todo mundo tem uma qualidade. A gente tem muito mais defeitos do que qualidades, geralmente. Mas nós temos virtudes, nós temos qualidades. Então, como é que eu estou usando minhas virtudes? Eu só estou usando os meus defeitos? Tenho que me perguntar isso aí. De que modo o mundo me vê? Poxa, eu fui mal educado com uma pessoa. Eu não penso como é que essa pessoa me vê? Eu não me preocupo em ser um parente agradável, um colega de trabalho agradável, um companheiro, uma companheira agradável? Somos simpáticos e agradáveis? Certeza? Sempre? O tempo todo? Aqueles que convivem conosco nos admiram ou sempre têm reservas a nosso respeito? Os nossos relacionamentos são harmoniosos e tranquilos ou sempre intempestivos e marcados pela discórdia? Somos sempre intolerantes ou tolerantes? Como nasceu o sentimento no coração daqueles que nos invejam? Essa é difícil de responder. Porque num primeiro momento você tem o quê? Aversão, raiva. Você não vai perdoar aquela pessoa de cara. Ela está te invejando. Você vai ficar pistola com ela. Mas o porquê que ela está te invejando? Qual é a história de vida dela? O que tem dentro da cabeça dela? Qual que é o pensamento que ela está lá livre, maquinando na cabeça dela para ela poder te invejar? Será que fomos nós que alimentamos esses sentimentos a partir de nossos mais hábitos e comportamentos? Maus hábitos e comportamentos? A gente tem que se perguntar isso também. A pessoa está me invejando, não importa qual seja o meu sucesso. Mas como que eu estou transparecendo esse sucesso? De uma forma snob? De uma forma egoísta? Então, o que eu estou fazendo para essa pessoa estar me julgando dessa maneira? Então, a gente também tem que pensar para evoluir dentro da gente. E se imaginar numa situação que agrida menos o próximo. Que torne o próximo tolerante para conosco. E vice-versa. Então, essas perguntas aqui depois eu mando para a gente poder ver. E aí a gente está partindo para o final, eu dei uma acelerada aqui para a gente poder falar tudo. E a gente vai falar, vamos comentar 3 casos verídicos, né? Até se prove o contrário. Mas são 3 casos que nos fazem pensar dentro da tolerância. Coisas importantes para a gente poder estar refletindo dentro de nós. Então, esse primeiro caso, vamos imaginar uma jovem adolescente que não compreendia os gestos de amor da mãe, tratando-a com aspereza e desdém. Por vezes, a sua genitora a tratava com amor e cuidado, mas estranhamente, na mente daquela jovem, aquelas ações eram percebidas como terríveis agressões, algo realmente incompreensível. É incompreensível, porque se você está vendo uma mãe sendo carinhosa, agradando uma filha, é normal que a filha goste daquela atitude. Se a filha não gosta, a gente não consegue entender. Ué, mas por que a filha não está gostando? A mãe está fazendo carinho nela, a mãe está dando amor para ela e ela não gosta de receber carinho e amor? Isso para nós é incompreensível, certo? Num primeiro momento. Aí a gente para analisar. Não faz sentido. Aí a gente para analisar aqui, ó. A justificativa inconsciente que a jovem dava para si mesma, dentro da liberdade de pensamento dela, era de que o excesso de zelo da mãe, em sua interpretação, só acontecia quando ela tinha algum interesse em alguma coisa. E ela nem percebia a sua grosseria, que a sua grosseria era desmedida por causa da falta de reflexão e por não conhecer a si mesmo. Então, isso é o que estava na cabeça daquela jovem. Então, por mais que a mãe estivesse dando amor, aquela jovem entendia que era um excesso de amor ou que a mãe estava dando amor por troca de alguma coisa. A mãe está com algum interesse aí, quer me levar para algum canto, fazer companhia para ela, vai me usar para alguma coisa, quer alguma coisa de mim. Então, ela tinha aversão, mesmo a mãe tendo todos os sentimentos mais nobres para com a filha. E aí, onde que está o ponto focal desse problema, desse caso prático aqui? Carência reprimida, que vinha de encarnações passadas e tinha se agravado nessa. Ou seja,
Numa vida passada, ela foi tão carente que ela pedia carinho para as pessoas. E as pessoas muito provavelmente davam carinho em troca de alguma coisa. E isso ficou incutido lá dentro da cabeça dela. E nessa encarnação, quando a mãe se aproxima e dá carinho, ela já entra naquele subconsciente, naquela espiral, aquela janela se abre, ela achando que, ixi, minha mãe está me dando um amor porque ela quer alguma coisa em troca. A jovem adolescente não tinha esse desvio de conduta por traumas não curados em sua psique eterna. Já a mãe, não tendo consciência do universo mental da filha, ou seja, de seu mapa distorcido da realidade, porque estava distorcido mesmo, a mãe estava com todos os sentimentos mais puros e ela não entendia dessa maneira, estava distorcido mesmo. A mãe vivia triste e abatida, sem saber como agir. Então, o que fazer nessa situação? Como que a mãe pode encontrar a solução para algo tão difícil de identificar? Porque a gente sabendo da encarnação passada, imaginando essa psique, esse ponto de vista intolerante da filha, fica fácil da gente achar uma solução. Mas e a mãe naquele momento? Não sei se ela tinha estudos sobre a doutrina, se ela acreditava na vida após a morte, se ela acreditava na reencarnação. Como que ia ajudar aquela mãe? Então, viver é uma arte. E uma arte bem complicada em nosso mundo tão desequilibrado nos campos emocionais e mentais. Eis o motivo pelo qual é tão importante um aprofundamento nas filosofias espirituais, na complexa arte de amar o próximo e na busca do conhecimento de si próprio e do próximo com tolerância. Caso 2. Vamos imaginar agora um homem que não aceitava as orientações de seu chefe de trabalho. Uma figura de difícil trato. Aquele homem, sabe, aquele cara fechado, intolerante, não aceita opinião alheia, não aceita sugestão, não aceita nada. Aquele homem fechado. Por vezes o chefe lhe sugeria formas melhores de executar seu trabalho, com educação, cortesia e bondade. Ainda que de forma dura e disciplinada. Lógico, é o chefe dando uma ordem para um funcionário. Por mais respeitoso que ele seja, não deixa de ser uma ordem. O homem, contudo, percebia aquelas intenções com agressão e desmerecimento ao seu trabalho. A sua alma confusa interpretava tudo como se fosse uma crítica destrutiva, maldosa e desnecessária. Ou seja, o trabalhador era intolerante. Tudo que alguém falava para ele ali do trabalho, principalmente o chefe, ele achava que era uma crítica destrutiva. Estava diminuindo ele, criticando ele de forma pejorativa. Ele em nenhum momento pensava de forma positiva ou enxergava aquilo como uma crítica construtiva, uma boa sugestão para ele trabalhar melhor. Então, qual que é o ponto focal do problema? Era a insegurança desse homem. Ele era inseguro. Então, se ele estava fazendo uma coisa e alguém vinha e falava, olha, faz desse jeito, a insegurança tomava conta daquele homem. Ele já está inseguro com o que ele está fazendo. Você ainda vai vir e vai dar sugestão para ele fazer diferente, aí ele tem a certeza que ele não serve para nada. Então, ele reagia mal a isso. Por que dessa insegurança? Porque quando ele era criança, seu pai perfeccionista nunca elogiava o que ele fazia. Sempre apontava defeitos que deveriam ser melhorados. A partir dali, sua mente infantil não mais conseguiu assimilar qualquer tipo de avaliação ao que fazia, levando tudo para o campo da crítica destrutiva. Como que esse chefe, então, pode se comportar com esse funcionário? Como que esse chefe deveria fazer com esse funcionário? Primeiro, ele deveria chegar para o funcionário que é inseguro, é intolerante, e falar, olha, o seu trabalho está excelente do jeito que está. Eu estou gostando muito do seu trabalho. E eu acho que ele pode ficar melhor ainda. Se ele já está bom agora, ele vai ficar melhor ainda. Posso te dar uma dica? Ou seja, você quebrou a insegurança do cara. Você chegou lá e o chefe deu a segurança para aquele funcionário. Primeiro, afirmou que ele está fazendo um bom trabalho. Segundo, elogiou que o trabalho está bom. E aí, em terceiro, ele pediu para melhorar ainda mais. Se você já é um dos melhores aqui do trabalho, você vai ficar melhor ainda. Você me permite te dar uma sugestão? Ou seja, o ponto focal era insegurança. Ele acabou, matou, cortou a insegurança dele. A partir daí, talvez ele estivesse aberto a ouvir. A partir daí, talvez ele assimilasse, poxa,
Se eu estou fazendo um bom trabalho, meu chefe está me ajudando para eu fazer melhor ainda. Ao contrário do que estava enraizado na mente dele desde a infância. Apontou o dedo, ele já acha que é destrutiva aquela crítica. É desnecessária. Então isso é uma forma de você tolerar uma pessoa intolerante. Ele era intolerante com ele e com o chefe. Se o chefe chegasse lá e quebrasse essa intolerância de uma forma diferente, ele aceitaria talvez a crítica do chefe. E importante, pedir a opinião dele. Depois de dar a dica, perguntar para ele, e aí, o que você achou dessa dica que eu te dei? Se mesmo assim ele falando, olha, não gostei da dica, vou fazer do meu jeito, tudo bem. Mas o chefe deixou uma sugestão sem deixar ele estressado, sem deixar ele intolerante. Porque as pessoas, o intolerante, ele gosta de ser ouvido. Ele gosta de expressar a opinião dele. Principalmente numa relação assim, de chefe subordinado. E aí a gente vai para o terceiro e último caso, e vamos encerrar em cima da pinta do horário, hein? Imaginemos agora uma intrigante mulher, altamente competente em seu trabalho, que recebia um elevado salário, mas gastava todo o seu dinheiro com futilidades ou em projetos fracassados, onde perdia tudo o que conquistava. Inconscientemente, ela tinha uma relação negativa com o dinheiro, achando-o sujo, que fatalmente lhe traria tristezas. O seu esposo e familiares viviam sempre preocupados com suas tragédias financeiras e com os empréstimos a altos juros que ela estava sempre enredada. Contraía dívidas e terminava sem dinheiro nenhum para passar o mês. A solução seria diminuir os gastos e administrar os recursos. Porém, ela parecia conspirar contra si mesma, enredando-se em empréstimos insensatos. Ou seja, era uma mulher super competente, conquistava aquilo que queria, conseguia ganhar dinheiro, ia lá e botava tudo a perder. Entrava em negócios errados, gastava onde não devia gastar. E aí por que ela tinha essa relação? Ela achava que o dinheiro era uma batata quente. O dinheiro vinha para a mão dela, ela tinha que passar para alguém, senão ela ia se queimar com o dinheiro. Senão o dinheiro seria sujo, ia deixar ela impura, digamos assim. Mas por que ela tinha essa sensação? Porque é fácil os familiares, o companheiro apontar o dedo e falar: sua irresponsável, sua inconsequente, sua incompetente. Você de novo está endividada, de novo gastou todo o dinheiro. Mas em que momento alguém ia ser tolerante com aquela mulher para entender o porquê que ela estava fazendo tudo aquilo? Então, sua infância foi em uma cidade agrícola, no interior do Brasil, época em que seu pai batia em sua mãe quando ela gastava dinheiro em coisas que ele considerava desnecessárias e supérfluas. E em sua formação religiosa, também aprendeu que os pobres entrarão no reino de Deus. Esses fatos criaram crenças em sua mente que a fazem ter a aversão e a má relação com o dinheiro. Ou seja, duas situações levavam a mulher a ser daquele jeito. A infância, onde ela teve um trauma muito pesado de ver o pai agredindo a mãe, porque a mãe gastava dinheiro onde ele achava que não era necessário. E a religião. Ela, na religião dela, aprendeu que só os pobres entrarão no reino de Deus. E aí a gente tem que lembrar daquela passagem, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso tem tudo a ver com essa formação religiosa que ela teve. Só que a gente precisa lembrar que naquela época, a época do deserto, a época do Moisés, onde se dizia isso, o que eles consideravam no texto traduzido para nós de camelo, era na verdade a corda feita do rabo do camelo, não o camelo em si. Porque realmente o camelo não vai passar nunca no buraco de uma agulha. Aí o que você pensa? Eu não posso ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, eu vou descer, eu não vou subir. Eu vou pegar o elevador para baixo, eu vou lá para o subsolo. Eu não vou lá para o topo, eu não vou subir para o reino dos céus, para o reino de Deus. Por quê? É impossível o camelo passar num buraquinho de uma agulha. É impossível eu, rico, ir para o reino de Deus. Eu vou para o inferno, então. Essa é a mentalidade. Só que é uma interpretação equivocada. Porque eram as cordas feitas dos rabos dos rabos do camelo. Ou seja, se você pegar uma corda, ela é cheia de fiapo, né? A corda ela não é um tecido unido, né?
Ela é cheia de fiapos. E pegar uma agulha, você vai ficar encostando ali, vai passar 1, 2, 3, 4, 5 fiapos ali pelo buraquinho da agulha. Ou seja, não é bem verdade absoluta de que o rico não vai entrar no reino de Deus. Só o pobre vai entrar. Então olha como ela uniu essa relação dentro dela. E se a família for intolerante, aí vai só potencializar esse problema. Então qual que é o ponto focal do problema? Dinheiro traz sofrimento. Na cabeça dela era isso. Eu vou apanhar, vai me trazer coisas ruins e eu ainda vou para o inferno. Essa era a cabeça dessa mulher. E ninguém em seu meio, né, o dinheiro traz sofrimento, e ninguém em seu meio estava percebendo isso, por esse trauma encontrar-se em uma região muito inconsciente da sua alma. Ela também não percebia isso e não tinha como verificar esse problema, pois desconhecia a origem e até mesmo a sua existência. Ou seja, aquelas peças que a nossa mente prega. Estava lá no subconsciente dela. Isso foi uma coisa que ela passou na infância, agora ela já era uma adulta e não passava mais por essa situação. Ela aprendeu isso com a religião, mas mesmo assim ela busca o sucesso profissional, ela busca a aquisição de bens. E isso estava lá, escondido na psique dela, no subconsciente dela. Nem ela sabia que isso estava lá. E se a família for intolerante, só iria piorar. E aí qual que é a sugestão? Quanto mais as pessoas buscarem conhecer intimamente a si e a seu próximo, mais terão capacidade de aprender desajustes de percepção em si mesmos e em seus semelhantes. O mais importante não é entender profundamente as pessoas. O fundamental é partir dessa compreensão aqui apresentada para passar a amá-la verdadeiramente e dar-lhes maior atenção. Ou seja, a família devia não criticá-la, mas se unir a ela e falar: vamos lá, deixa eu te ajudar a administrar esse dinheiro. Você ganhou? Posso te dar uma sugestão? Vamos fazer uma poupança? Vamos ficar 6 meses sem ir no shopping? Então, a família deveria ter sido um pouco mais tolerante com ela. E aí o verdadeiro amor nasce da compreensão e do entendimento, e não é apenas um gesto gratuito e inconsciente, né? Então, o que eu tinha para falar aqui para vocês hoje era isso. Peguei esse tema, só uma palavra, tolerância, e vocês veem como ele rende debate, como ele rende um assunto tão importante. Então, a mensagem que eu queria deixar era essa, para tentar, esses 3 exercícios que a gente fez, a gente sabe que eles são reais. Mas a gente não precisa, às vezes, conhecer todas as pessoas realmente. Vamos só raciocinar de forma lúdica, de forma abstrata. Será que essa pessoa pode ter esse ou aquele problema? Será que ela não passou tal trauma da infância? Será que numa vida passada ela não foi diferente? Puta, é melhor eu não julgar. Melhor eu ser tolerante e deixar ela ser desse jeito. O máximo que eu vou fazer é sugerir alguma coisa, fazer minha parte de não entrar em rota de colisão com ela. Então, eu trouxe esses 3 casos exatamente para fazer com que a nossa cabeça aprenda a fazer esse tipo de raciocínio e aprenda a ser mais tolerante no dia a dia. Vamos tentar aplicar essa tolerância no dia a dia. E eu digo isso por mim mesmo. Por muitas vezes eu sou intolerante e aí eu já começo com essas conjecturas, né? A luta aqui não vai deixar mentir. São conjecturas, conjecturas, conjecturas. Eu falo, pode ser que essa pessoa não esteja tão culpada, não esteja fazendo por mal, né? Deixa ela lá. Mas num primeiro momento a minha intolerância aparece mais forte que tudo. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu passo agora a palavra para o tio Luiz conduzir os nossos amigos de casa, conduzir aqui os trabalhos para a gente seguir um final de semana em paz. Obrigado.